2.400 acidentes com vítimas fatais no Ceará. Não destrua sua vida nem a dos outros. Se beber, não dirija. Uma campanha do Detran e do governo do estado do Ceará pela consciência no trânsito. Eu, Sandra, tenho a minha casa. Eu, Paulo, também tenho. Eu, Rosa, também. E todos nós temos uma segunda casa, a Assembleia Legislativa. Debates, criação e aprovação de leis, exercício da democracia e luta pelo desenvolvimento do Estado. Espaço para cultura, história, educação e prestação de serviços ao cidadão. O Legislativo Cearense existe para servir você. Venha conhecer, participe do Poder Legislativo. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A casa de todo o povo cearense. Quando a seca avança, o governo federal se torna ainda mais presente no sertão, garantindo água de beber, milho para criação e crédito facilitado. Mas para cada R$1 gasto nessas ações emergenciais, o governo federal investe mais R$2 em obras que ficam para sempre, como a integração do São Francisco, o Eixão das Águas e a barragem do Mici, aqui no Ceará. Semiárido, mais água, mais produção e obras que ficam para sempre. Governo Federal. O Crédito Amigo do Banco do Nordeste está cada vez mais forte na vida dos nordestinos. Agente do programa Crescer do Governo Federal, o Crédito Amigo já apoiou mais de 3 milhões de amigos, realizando sonhos e levando crédito para ajudar você a crescer. Conte com o Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Há 15 anos, o primeiro, o maior e o mais importante programa de microcrédito do país. ZYH 585, 1200 kHz. Super Rádio Clube. Quem tem clube tem tudo. Fortaleza, Ceará. Super Rádio Clube. A Rádio Clube está em todo lugar pela internet. radioclubece.com.br. Jornal da Clube com Renato Abreu. Oferecimento PNB. Para realizar, basta acreditar. Pense positivo. Super Rádio Clube. Quem tem clube tem tudo. Tem música, informação, carinho e muita emoção. Tem mais alegria. Super Rádio Clube. Quem tem clube tem tudo. Em Fortaleza, 7 horas em ponto. Em 5 segundos, Jornal da Clube. Jornal da Clube. Você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Jonas Melo. Muito bom dia a você que sintoniza o Jornal da Clube na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro de 2014, 7 horas e 1 minuto, com o áudio Luizinho Barros. Você continua na audiência da M1200, depois do show do Gerardo Nésio e da Emília Barbosa, você continua com a nossa audiência. E vamos às manchetes que fazem o Brasil, o Ceará e o mundo na manhã desta quarta-feira, Luizinho Barros. Manchetes do dia. Surto de sarampo bate a porta dos cearenses e preocupa as autoridades da saúde. Arrastão em avenida de Fortaleza causa pânico e correria. Aécio Neves deverá ir para o palanque de Alckmin em São Paulo. João Paulo Cunha fica tranquilo, porque disse que até agora não foi decretada a sua prisão. E mais investimentos na saúde. O governador inaugura mais um equipamento hoje. Essas e outras você confere a partir de agora aqui na sua M1200 no Jornal da Clube, 7 horas e 2 minutos. Jornal da Clube.
dois homens realizaram uma série de assaltos a motoristas que trafegavam na Avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Dionísio Torres. O caso ocorreu por volta das 22 horas de ontem. O flagrante foi divulgado por internautas das redes sociais. Os veículos eram abordados por dois homens, sendo um que estava suspeito portava uma escopeta calibre 12 para render as vítimas. Os carros estavam parados no trânsito e, por isso, se tornavam mais vulneráveis para os bandidos. Internautas divulgaram nas redes sociais imagens do momento da ação criminosa. Nas fotos, dois automóveis, sendo um Corolla preto e um Sandero prata, estão parados enquanto a dupla se posiciona ao lado dos motoristas. A dupla não foi presa porque as viaturas demoraram muito a chegar no local. É o que relatam as pessoas das redes sociais. Lamentavelmente, chega esse ponto de você voltar do trabalho e se deparar com esse tipo de comportamento. Segundo informações da Polícia Militar, os dois automóveis foram levados pelos assaltantes. Um dos líderes do PT, aqui no Ceará, revelou a um grupo de empresários cearenses que o ministro da Integração Nacional, Francisco José Teixeira Coelho, tem tudo para permanecer no cargo após a reforma que a presidenta Dilma fará ao seu ministério. E com o total apoio desse Partido dos Trabalhadores. A Integração Nacional é alvo da cobiça do PMDB, forte e insaciável aliado da presidenta. Mesmo dispondo de tempo de TV, o PMDB não colocará Dilma contra a parede da reforma ministerial, pois precisará dela e do PT para armar suas alianças estaduais, foi o que disse o petista. E no Rio de Janeiro e no Maranhão, a situação do PMDB é muito difícil, pelo que será melhor para que o partido mantenha já o que já tem. Então o líder do PT finalizou e assim a presidenta Dilma vai reformar como quiser e não vai mexer nessa pasta que o PT está ocupando, colocando aí à disposição e permanência de Francisco José Teixeira Coelho. 7h05. Quem está na linha? Renato, bom dia para você, é um prazer tê-lo aqui agora com as informações desta quarta-feira, Renato. Bom dia, Jonas, tudo bem? Graças a Deus. Um abraço para você, um abraço para o nosso amigo Luizinho Barros, aí de volta na nossa querida máquina de som da 1200. Olha, vamos começar hoje aqui, eu agradecer a você por estar tocando o programa aí no estúdio, mas algumas notícias boas, outras nem tanto. A região metropolitana de Fortaleza registrou a maior inflação para famílias de baixa renda em 2013 no Brasil. Imagine isso, Fortaleza, que é uma cidade completamente desproporcional, onde há um acúmulo de riqueza num lado da cidade, aquele lado do Meireles, mas 80% da cidade é pobre, pois ela registrou a maior alta segundo o IBGE. O resultado, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechou 6,94%. Recife ficou com o segundo maior índice, com 6,93%. O índice nacional da inflação ficou em 5,56%. Para você ter uma ideia, como Fortaleza superou a média nacional. O INPC foi pressionado pelo resultado do aluguel, que subiu. Alimentos e bebidas também influenciaram na subida do índice em Fortaleza. Portanto, Fortaleza pode não ter a cidade mais limpa do Brasil, a mais bem planejada, não é o melhor sistema de trânsito. A gente não tem nada disso, mas tem a maior inflação do Brasil. Então, palmas para Fortaleza por ser a capital de maior inflação no país. Agora, Jonas, tem coisas no Brasil que a gente não sabe o porquê. Né? Nós vivemos num país que é um país da corrupção, é o país da bandalheira. Essa Copa do Mundo está mostrando aí a bandalheira do desperdício do dinheiro público, enquanto as prioridades ficam de lado. E a gente vê algumas notícias que nos deixam apreensivos. Por exemplo, a quem abre hoje os sites de notícias do Brasil vê que o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, ele deve ingressar no Supremo Tribunal Federal contestando uma decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE aprovou, contra o voto do
presidente Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido, é bom que se diga, votou contrário a essa medida absurda que foi proposta pelo seu ministro Dias Toffoli, aquele que foi indicado pelo Zé Disseu, na época que o Zé Disseu mandava e desmandava no Brasil. O Zé Disseu mandou o Dias Toffoli, indicou ele para ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois é, esse Dias Toffoli, que também integra o Tribunal Superior Eleitoral, ele propôs uma medida e, pasmem, ela foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral contra o voto do ministro Marco Aurélio Mello, que é o presidente. O que é que diz a medida dele? Diz o seguinte: nessas eleições de 2014, o Ministério Público, a Procuradoria, não pode iniciar investigações de crimes eleitorais sem pedir autorização da Justiça Eleitoral, ou seja, de um juiz. O Ministério Público, ele não pode iniciar investigações de crimes eleitorais de forma autônoma sem pedir autorização da Justiça Eleitoral. Olha, isso é um absurdo, isso é um retrocesso. O ministro Marco Aurélio Mello, inclusive, falou sobre isso, e por isso o Procurador-Geral da República vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, tão logo o Supremo volte a funcionar dia 19 agora, para derrubar essa decisão do TRE. Isto é um verdadeiro absurdo. Isso aí, sabe o que é isso aí? É aumentar a bandalheira do crime eleitoral do Brasil, da compra de votos, né? Do uso descarado do dinheiro para o aliciamento eleitoral. Isso é um absurdo. Esse ministro Dias Toffoli, eu não sei o que ele já vai ter na cabeça. Pelo amor de Deus, como é que as pessoas nesse país, elas vão completamente de encontro a um anseio de termos um país melhor, um país menos corrupto, um país onde as coisas funcionam melhor. Ô Renato, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ele realmente quer alterar a resolução do tribunal que trata da questão da investigação de crimes eleitorais nas eleições de outubro. Mas, segundo o procurador, a norma limita, Renato, o poder de investigação que você está falando aí. A população não pode ficar calada, tem que procurar os meios de comunicação e denunciar esse tipo de comportamento, rapaz. Esse ministro Dias Toffoli, tem que ser desmascarado, esse rapaz. Como é que pode... Você é cria do Lula, né? Ele foi colocado lá pelo Zé Disseu e pelo Lula. Olha, esse rapaz parece que foi lá de encomenda. Como é que alguém pode propor de sã consciência, num ano de eleição, que a gente sabe que tem compra de votos, tem aliciamento eleitoral, que as pessoas abusam do poder econômico, aí o sujeito propõe e aprovou no TSE, repito, contra o voto do ministro Marco Aurélio Mello, uma norma que proíbe o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e as procuradorias regionais nos TREs, de abrir investigação de crimes eleitorais sem pedir autorização de um juiz. O Ministério Público tem autonomia para propor ação penal. Isso é da natureza do Ministério Público, desde que isso ficou consagrado na Constituição de 88. Essa posição do senhor ministro Dias Toffoli é um absurdo, isso é uma aberração, isso é um atraso, isso é um retrocesso. Quer dizer, isso aí é escancarar as portas das eleições de 2014, a corrupção eleitoral. É um absurdo. Você como é que alguém de sã consciência propõe um negócio desse, rapaz? Né? Quer dizer, com que objetivo, pelo amor de Deus, se aprova um retrocesso desse? Eu acho isso um verdadeiro absurdo, mas o procurador Rodrigo Janot vai questionar a decisão no Supremo, e eu tenho para mim que o Supremo vai derrubar, embora esse ministro é ministro do Supremo, ele está lá, o senhor Dias Toffoli colocado lá pelo Lula e pelo Zé Disseu. Um verdadeiro absurdo. Agora, quer ver um outro absurdo? O Tribunal de Contas do Estado do Ceará aprovou uma medida que processos antigos... Mais de 700, né, Renato? Hein? Mais de 700. Pois é, 738 processos que ainda não foram julgados e que tratam de malversação de verbas por prefeitos, por órgãos públicos. Esses processos simplesmente serão extintos depois de 7 anos, ou seja, o tribunal, se ele não apreciar esses processos, eles serão engavetados. O tribunal tomou uma decisão e vai enviar agora um projeto para a Assembleia Legislativa do Ceará, a quem cabe analisar
essa medida quando ela voltar ao recesso. E eu tenho para mim que eu vou torcer para a Assembleia derrubar isso, porque isso também é outro absurdo, quer dizer, isso é escancarar as portas para corrupção, rapaz. Como é que você pode dizer assim, não, o processo não foi julgado, então arquiva. E aí, e o mal feito fica por isso mesmo? Vai gerar impunidade? Sabe, tem umas coisas que não dá pra gente entender. O deputado Heitor Ferrer, estou sabendo, já está atento a isso e vai se levantar contra e vai tentar sensibilizar os deputados na Assembleia Legislativa para derrubar essa aberração. Isso aqui é um absurdo. Eu sei que pode-se até dizer o seguinte, não, mas o Tribunal de Contas tem que ser mais ágil na aprovação. Concordo, eu acho que os processos têm que ser julgados com mais agilidade. Agora, você não pode criar uma norma dizendo que não, se o processo não for julgado em 5 anos, ele está automaticamente arquivado. Que aí é uma mãe. Aí você fica empurrando com a barriga, se tiver interesse, chega o tempo limite, o processo é arquivado e ninguém é punido. Isso é aumentar a corrupção nesse país. Alguém ainda acha que esse país não é um país de muita corrupção, quer dizer, porque esse tipo de norma, ele só vai aumentar a corrupção no Brasil. São coisas que a gente não entende. O projeto vai ser mandado para a Assembleia Legislativa para ser analisado pelos deputados estaduais e, evidentemente, só vai acontecer a análise depois que os deputados voltarem ao trabalho em fevereiro deste ano. Ô Renato, o PROS continua insistindo aí em querer Ciro Gomes na pasta da saúde da Dilma Rousseff. Já vem aí, voltou a ganhar força essa questão do comando do PROS, o Partido Nacional, né, a nível nacional, está querendo o nome, já botou aí em vários sites, nos principais jornais, estampando aí o nome do atual secretário de saúde do estado do Ceará, Ciro Gomes, para ocupar o lugar de Alexandre Padilha na saúde do Brasil. Tem dois problemas aí para o Ciro virar ministro. Um é o PT. O PT, ele não abre mão da pasta da saúde. Quer colocar no lugar do ministro Padilha um aliado do PT, porque acha que o ministério é um ministério muito importante, principalmente no ano eleitoral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o próprio PMDB, que também não vê com bons olhos. Aliás, o PMDB hoje tem uma reunião nacional, hoje à noite, na casa do vice-presidente Michel Temer. Hoje, quarta-feira, hoje à noite, a cúpula do PMDB vai estar reunida na casa do vice-presidente Michel Temer. Estarão lá os grandes caciques do PMDB, o presidente Valdir Raupp, o Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso do Senado, o Sarney, Henrique Alves. Não sei se o Sarney vai por causa dos problemas do Maranhão, não sei. E o senador Eunício Oliveira, que está chegando dos Estados Unidos hoje e chega para o Brasília. Ele desembarca logo mais em Brasília, já fica lá, porque à noite ele já foi convocado para participar da reunião. E uma bomba que pode explodir, hein? O PMDB ameaça desembarcar do governo. O PMDB, segundo informações que chegam de Brasília, nos blogs e dos articulistas políticos, o PMDB não aceita perder o Ministério da Integração Nacional. A presidente Dilma quer contemplar partidos que ainda não têm ministérios, como o PROS e outros menos votados, mas o PMDB diz que o Ministério da Integração Nacional ele não abre mão. E se a presidente não atender ao partido, o PMDB ameaça antecipar a Convenção Nacional do Partido, está marcada para junho, para abril, e neste caso, em se realizando em abril, o PMDB pode, na convenção, não aprovar a coligação com o PT nas eleições deste ano. Há muitos problemas na aliança do PT com o PMDB. O Rio de Janeiro é um problema, porque o Sérgio Cabral não aceita a candidatura do Lindenberg Farias do PT que é lançar, ele quer que o PT apoie o vice-governador lá, o Pezão, mas o PT não quer apoiar. Tem problemas aqui no Ceará, com a candidatura do senador Eunício Oliveira, tem problemas em vários estados brasileiros. E há um movimento dentro do PMDB de rompimento da aliança com o PT se a presidente Dilma não contemplar o partido na reforma ministerial. O presidente está aí numa saia justa e vamos aguardar o que pode acontecer nessa reunião do PMDB. Essa reunião de hoje à noite, inclusive, meu caro Jonas, ela uma das decisões da reunião pode ser a antecipação da Convenção Nacional do PMDB para abril. Se isso acontecer, é um passo para o rompimento da aliança.
E o PMDB sair da aliança significa que a presidente Dilma perde no programa eleitoral o tempo de televisão do PMDB, que é um tempo deste tamanho. Agora, bom, lembra, Renato, hein? eu tenho uma entrevista aqui exclusiva com Aécio Neves. Recebi essa matéria hoje pela madrugada de uma fonte Já você bota. lá de Minas Gerais. O Aécio Neves, inclusive, vai estar aqui no Ceará em março. Ele vai visitar o Ceará em março, vai pela região do Cariri e vai ter encontros com lideranças aqui do Cariri. O Aécio Neves está preocupado em montar o seu palanque aqui no estado do Ceará. Já que você falou do Aécio Neves, em março ele deve estar aqui no Ceará. Então vamos aguardar essa reunião do PMDB, porque é uma reunião que pode mudar o quadro da vida. Porque se o PMDB rompe com o PT, aí o quadro sucessório muda. É outra realidade, é outro cenário. A presidente Dilma perde o tempo de televisão do PMDB. Basta lembrar o seguinte, o meu caro irmão. Você se lembra da campanha para prefeito em Fortaleza? Lembro sim. O tempo de televisão do candidato do PSB à época, Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza hoje, era quase o dobro dos outros. Por quê? Pelo PMDB. Que o PMDB agrega um tempo de televisão a quem ele apoia, a quem ele participa de alerta. É a mesma coisa com a Dilma. Se o PMDB sai, a Dilma perde o tempo de televisão do PMDB. E aí esse tempo de televisão pode ir, por exemplo, para o Eduardo Campos ou para o Aécio Neves. E isso cria um problema muito grave para as pretensões de reeleição da presidente Dilma. Então, a presidente está cheia de problemas aí para resolver. E ainda tem que administrar o país, porque o país está meio desgovernado aí. Há uma informação hoje publicada na imprensa que o Banco Mundial prevê problemas sérios na economia do Brasil no ano de 2014, nesse ano eleitoral. O Brasil deve ter um crescimento pífio e há um problema de fuga de dólar do país por conta da recuperação da economia dos Estados Unidos. O Banco Mundial prevê que o Brasil, a Turquia, a Índia e outros países passem por sérios problemas econômicos neste ano de 2014, agravado, inclusive, pelo processo eleitoral que impede o governo de tomar algumas medidas. Essa matéria, inclusive, está em destaque aí nos principais sites de notícias desta manhã e é uma preocupação a mais. Quer dizer, a presidente, além dos problemas econômicos aí que vem pela frente, ela vai ter que administrar esse consórcio aí do poder, que são mais de 20 e tantos partidos, cada um com uma boca desse tamanho para correr, porque todo mundo fica falando aí, o PMDB é muito guloso por cargos. Quem é mais guloso por cargos no governo federal é o PT, não é o PMDB não, o PT quer tudo para si. Você se lembra recentemente agora, aqui no Ceará, o Lula Moraes acusou o PT de ser um partido muito guloso, né? Inclusive trocou um bate-boca com o deputado federal José Nobre Guimarães. Então, essa reunião do PMDB hoje ela é importantíssima e, evidentemente, ela deve terminar na madrugada e amanhã, quinta-feira, no programa Jornal da Clube, a gente vai estar analisando os efeitos das decisões, se elas forem tomadas, né? Porque há uma expectativa do PMDB bater forte, bater duro, fincar posição, exigir o Ministério da Integração Nacional e ameaça, inclusive, antecipar a Convenção Nacional do Partido para abril deste ano. E, repito, neste encontro vai participar o senador pelo Ceará, o Eunício Oliveira, que desembarca já em Brasília, vindo dos Estados Unidos. Agora, uma boa notícia, Jana. A greve das universidades estaduais, a UES, a URCA e a UVA, pode acabar sexta-feira. Isto como resultado de um encontro que aconteceu entre o governador Ciro Gomes e os grevistas. O governador recebeu no Palácio da Abolição os líderes da greve, que já dura mais de 3 meses, quase 4 meses, né? Essa greve começou em setembro do ano passado, outubro, novembro, dezembro, janeiro, quase 4 meses. O semestre está praticamente perdido. O encontro dos professores, dos estudantes, dos funcionários em greve com o governador, ele foi agendado com aquela desocupação da Assembleia Legislativa. Os professores estavam acampados lá e, para desocupar, eles fizeram um acordo para serem recebidos pelo governador. O governador recebeu, anunciou uma série de atendimentos às reivindicações. Por exemplo, o governo vai regulamentar o plano de carreira dos professores. Agora isso aqui tem que correr contra o tempo, né? Porque como é ano de eleição, a partir de abril isso aqui não pode mais ser votado, não. Porque como é ano de eleição para governador, esse tipo de projeto,
Para ser votado, tem que ser votado entre fevereiro e março pela Assembleia Legislativa, senão a lei eleitoral proíbe esse tipo de votação. Mas o governador também se comprometeu a convocar concurso, né, um concurso para professor efetivo, vai repassar 30 milhões para melhorar a infraestrutura das universidades, mas principalmente, segundo os professores, o ponto fundamental é o concurso e o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos professores. Um professor da UES, que é líder do sindicato, disse que as reivindicações foram amplamente atendidas pelo governador. Eles saíram muito contentes do encontro com o governador Cid Gomes, que foi realizado segunda-feira no Palácio da Abolição. Então é uma boa notícia, porque os estudantes estavam apreensivos aí, muita gente que concluía curso ano passado não concluiu, estão aí na iminência de receber diplomas. Isso tudo gera prejuízos às pessoas, mas há uma perspectiva agora muito concreta de a greve acabar nesta sexta-feira. Isso é uma boa notícia. Agora eu tenho uma notícia aqui não muito boa, viu, Jonas? Qual é? Veja bem, é uma notícia preocupante e que está exigindo do pessoal da polícia militar, do comandante, uma ação, inclusive de negociação. Essa notícia, ela diz o seguinte: soldados, cabos e sargentos fizeram aquela greve em 2012, você se lembra? Aquela greve que Fortaleza virou um caos, né? Quer dizer, nós ficamos como... Pararam o Estado, né? Pararam o Estado. Pois é. Pois a Polícia Militar ensaia mais uma crise. O problema agora é o seguinte: os oficiais de patente, major a coronel, estariam insatisfeitos com os vencimentos que, segundo ele, se tornaram desiguais e equivocados. Eles estão reclamando o seguinte: com as gratificações, o governo deu algumas gratificações importantes para melhorar os salários de cabos, de soldados, do pessoal de patente baixa. Inclusive o pessoal do raio, né, do batalhão de choque, que tiveram uma melhora salarial, uma melhora importante, inclusive um gesto importante do governo, porque esses policiais, que são os policiais da linha de frente, estavam ganhando muito mal, e precisavam melhorar. Mas os tenentes, o major, o pessoal de patente, estão dizendo agora que com essas gratificações que foram dadas, tem soldado na polícia ganhando mais do que tenente, capitão-major. É complicado. Aí há uma inversão do processo da hierarquia. Entendeu? Quando um soldado passa a ganhar mais que tenente, não é que ele ganhe no soldo bruto, mas com as gratificações ele pula para cima. Isso está gerando um descontentamento, há uma crise nos bastidores. O comando da polícia já está sabendo, inclusive há um processo de negociação em curso. Eu estou sabendo, inclusive, que já houve uma trégua, mas o problema não está resolvido. O comandante da polícia vai ter muito trabalho para resolver isso aí, junto com o secretário de segurança. Vamos torcer para que eles resolvam, equacionem aí essas tensões, para que a gente não seja surpreendido com o movimento de paralisação de polícia. Porque a lei, esse movimento nem pode, né? Porque os militares não podem fazer greve, mas acontece que se houver qualquer tipo de operação padrão, greve branca, quem sai prejudicado é a própria população. Então vamos ficar atentos, né, mas torcendo para que o comando possa resolver e equacionar. E eu tenho certeza que isso será equacionado. Evidentemente que um soldado não pode ganhar mais que um tenente, isso aí é uma coisa óbvia, né? Porque se você isso aí inverter completamente a pirâmide da organização de qualquer instituição militar. É como se, por exemplo, um tenente ganhasse mais que um general do exército. Pode, quer dizer, as patentes, elas implicam em condições salariais melhores. Um tenente ganha melhor do que um sargento, o capitão ganha melhor do que o tenente, o major ganha melhor do que o capitão, e por aí vai. O coronel ganha melhor do que o major, e por aí vai. Porque isso gera o processo de hierarquia dentro de uma corporação militar, no caso da polícia. Mas é importante que a gente fique atento a essa questão aí, segundo a informação que nos chegou. Agora, para fechar, meu caro Jonas, você sabia que o senador Eduardo Suplicy, de 72 anos, ele esteve
ele esteve aqui em Fortaleza, né, conhecendo a experiência do Banco Palmas, que é uma experiência muito interessante. O senador Suplicy é aquele senador de São Paulo e tal, foi casado com a Marta Suplicy, que é ministra da Cultura. É o pai do Supla, né? O pai do Supla. Pois o senador surpreendeu, ele nadou nas águas da Praia de Iracema, doutor. Aos 72 anos ele mostrou-se um exímio atleta. Ele diz que pratica atividades físicas todo dia, não é? Mesmo lá em São Paulo, e aqui ele não dispensou tomar banho na Praia de Iracema. O problema é saber se o senador não pegou alguma micose, né? É verdade. Totalmente poluída, né? Aquela Praia de Iracema está totalmente poluída. Aliás, aqui na Orla Marítima de Fortaleza, a gente conta nos dedos as praias propícias para banho, né? Porque a poluição aqui nessa área ali do Náutico, pegando Praia de Iracema, Cartódromo, Poço da Draga, tomar banho nessas águas aí, meu amigo, eu vou dizer a coisa, é uma verdadeira roleta russa. Mas de qualquer maneira, o nosso Suplicy, grande senador lá de São Paulo, ele mostrou muita vitalidade aos 72 anos, dando umas braçadas ali e chamando a atenção de todos ali. Ele é muito solidário também, Renato. Ele fez a doação dele para um companheiro genuíno, também doou a parte dele. Ele doou lá o valor. Você vai doar também alguma coisa? Rapaz, já mandei 4 centavos para lá. Foi? Eu confesso que eu acho que esses gestos políticos do PT, eu vejo como um gesto de solidariedade política do partido, tá certo? Você sabe que até o dia 20, né? É até o dia 20 para o genuíno pagar, porque senão vai para a dívida ativa. Agora eu vou dizer uma coisa aqui. Tudo bem que você faça esses movimentos aí, eu não tenho nada contra, dá quem quer. Eu não dou porque eu acho que não sou do PT, não tem nada a ver com isso. Agora eu acho também que, em nome disso, não se pode fazer uma campanha, como eu estou vendo aí, querendo transformar o genuíno num Marte. Primeiro, o genuíno não está preso porque ele foi guerrilheiro, ele não está preso porque ele lutou contra a ditadura, ele não está preso porque lutou pela democracia, ele não está preso porque lutou pela Constituinte, ele não está preso porque lutou pela anistia, nada disso. Essa história dele, ninguém tira não. Ele está preso porque ele foi cúmplice do Zé Disseu e do João Paulo Cunha na bandareira do Mensalão, só isso. E assinou os cheques como presidente do PT. Se ele não sabia o que estava assinando, aí paciência. Ele, como maior de idade, devia saber onde é que estava colocando a sua assinatura. Então, só para deixar claro isso, ele está preso, cumprindo pena, ele, o seu Zé Disseu, o seu João Paulo Cunha ainda não foi preso, porque o Joaquim Barbosa entrou de férias, mas dia 19 ele volta. Quando ele voltar, ele assina um mandato de prisão e ele vai imediatamente para o presídio iniciar o cumprimento de pena. Esse pessoal está preso não é por luta política, não. Não teve nada de julgamento político. O julgamento foi um julgamento dentro dos autos do processo lá, dos crimes apontados no Mensalão, formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro. Quer dizer, esses foram os crimes cometidos. Vamos parar com essa falácia de querer dizer que o genuíno foi vítima de um julgamento político. Nada disso. Ele está preso porque colocou sua assinatura onde não devia, foi uma espécie de cúmplice, né, do seu Zé Disseu, que megalômano, achou que podia, no seu plano megalômano de ser o presidente do Brasil, fazer e acontecer. E as coisas têm limites. E é até bom que isso tenha acontecido, para ver se viu de exemplo para outras pessoas que acham que o poder não tem limite no Brasil. Bom dia, a gente volta amanhã. Ok, 7 horas e 31 minutos aí, Renato Abreu, titular do programa, amanhã aqui para conversar com vocês. Vamos para o rápido intervalo comercial, em seguida mais informações do Jornal da Clube. Jornal da Clube. Classificados da Clube. Você está procurando vestidos em tecidos planos, blusas chifon e moda evangélica? Pois passe hoje mesmo na Focus Moda Feminina. Lá você vai encontrar do tamanho P ao extra G. Focus Moda Feminina, desfilando estilos. No centro da moda, Casarão dos Fabricantes, Feirão da Confecção e Mercado Central. Focus Moda Feminina. Focus Moda Feminina. Clube. Clube. Na
Motos você encontra as cinquentinhas mais bonitas do Brasil. Você já pensou sair do sufoco do ônibus lotado a partir de R$ 2.990? Você não ouviu errado, não. É isso mesmo. Só na Léo Motos você vai encontrar cinquentinha a partir de R$ 2.990. E você pode pagar em até 48 vezes no cartão. A Léo Motos financia tudo em até 24 meses no carnê. Léo Motos Benfica, Rua Padre Cícero 51, fone 3032 8040. 3032 8040. O Cred Amigo do Banco do Nordeste está cada vez mais forte na vida dos nordestinos. Agente do programa Crescer do Governo Federal, o Cred Amigo já apoiou mais de 3 milhões de amigos, realizando sonhos e levando crédito para ajudar você a crescer. Conte com o Cred Amigo do Banco do Nordeste. Há 15 anos, o primeiro, o maior e o mais importante programa de microcrédito do país. Ouça a Rádio Clube em qualquer lugar pela internet. radioclubece.com.br. Jornal da Clube com Renato Abreu. Oferecimento BNB. Para realizar, basta acreditar. Pense positivo. Super Rádio Clube. Super Rádio Clube. Jornal da Clube. Sete horas e 34 minutos de volta com o Jornal da Clube. Dizer a você que o SVO passa a funcionar 24 horas a partir de hoje. O Sistema de Verificação de Óbitos, o SVO, unidade da Secretaria da Saúde do Estado, implanta nesta quarta-feira, 15 de janeiro, o horário noturno para a liberação de corpos, que passa a funcionar 24 horas, como já acontece com o recebimento de corpos. Também passam a funcionar 24 horas, inclusive nos fins de semana, o acolhimento de familiares e responsáveis pelas autorizações das necrópsias e a emissão de declarações de óbitos. O novo horário de funcionamento do SVO, que fica ali na BR-116 sem Nuno, na Messejana, na zona sul de Fortaleza, vai humanizar os serviços com a liberação mais rápida dos corpos para a família. Em 2013, o SVO recebeu 5.476 corpos para a realização de necrópsia. Desse total, 61% foram por óbitos domiciliares, 33% em hospitais, 5% a caminho de hospital e 1% em corpos encontrados em vias públicas. No ano ainda de 2013, o SVO adotou uma série de medidas para melhorar o serviço, entre elas a reestruturação do quadro de funcionários com o ingresso de 10 médicos e 15 técnicos em necrópsia, restauração física do prédio com novos espaços para os setores para recepção de corpos e acolhimento das famílias, informatização e atendimento aos usuários. Portanto, aí um avanço, né? O SVO, porque é muito sofrido você ter uma pessoa morta, querendo liberar o corpo, e ali fica aquela agonia sem ter o atendimento. Portanto, aí parabéns ao governo do estado do Ceará, ao secretário de Saúde Ciro Gomes, por essa iniciativa de funcionar 24 horas o sistema de verificação de óbitos no estado do Ceará. E, Luizinho, a Justiça dá 60 dias para o governo do Maranhão construir e reformar presídios. A Justiça determinou na última segunda-feira, dia 13 de janeiro, que o governo do Maranhão construa no prazo de 60 dias novos presídios no estado e contrate agentes penitenciários. Caso o governo descumpra a ordem, deverá pagar uma multa diária de R$50 mil a ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos. A decisão do juiz Manuel Matos de Araújo, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís, atendeu aos pedidos de ação civil pública propostos pelo Ministério Público. Segundo a decisão, os presídios devem estar em conformidade com as normas do ordenamento jurídico brasileiro e devem ser construídos de preferência no interior. Os presídios devem ter número de alojamentos suficientes para a demanda da população carcerária do estado. O juiz determinou também que devem ser realizadas em 60 dias reformas e adaptações das unidades de Pedrinhas. A decisão ainda dá 30 dias
para que todos os candidatos aprovados para o cargo de agente penitenciário sejam nomeados. O juiz também incluiu na decisão que sejam realizados concursos públicos para incrementar o sistema penitenciário estadual com pessoal administrativo, técnico, de vigilância e de custódia. Para você entender o caso lá do Maranhão, aquela barbárie nos presídios do Maranhão é o ponto alto de uma crise cujos sintomas já se revelaram desde a década passada dos dados da segurança do Estado, comandado há anos por integrantes da família Sarney. Família Sarney pinta e borda no Maranhão. Entre os anos de 2000 e 2013, os homicídios em São Luís, para você ter uma ideia, e na região metropolitana cresceram 460%. Foram 807 mortes em 2013. Contribuiu para a epidemia de violência o fato de o Maranhão ter a menor relação de policiais por habitante do Brasil, 1 para cada 710 moradores. Como é que um policial só vai responder por 710 moradores? População que em Brasília, a mais alta, é um policial para 135 pessoas. É lamentável esse tipo de comportamento. Agora, o que se observa é o depósito de lixo humano, as tragédias. Eu costumo dizer aqui que o que está acontecendo, que aconteceu para chamar atenção para algo importante que precisa ser avaliado. Temos mais um exemplo. Esse caso dos presos do Maranhão, foi preciso ocorrer toda essa carnificina em São Luís para que despertasse atenção para os casos dos detentos amotinados. Passou-se então a verificar a situação em outros estados da federação. Um levantamento da situação presidiária no nosso estado do Ceará, feito pela Secretaria Sejus, revela que o estado do Ceará tem 19 mil presos, são 19.392 presos, para sermos mais exatos aqui. Isso equivale, minha gente, dizer que o crescimento da população carcerária daqui tem quase o dobro da média nacional. Somos o 6º maior contingente do país e o 2º do Nordeste, atrás apenas de Pernambuco. Sabe aquele tipo de ranking desejável? Esse é um deles. Principalmente quando se sabe que o sistema, que comporta 10.602 internos em regime fechado e o restante cumpre pena em regime aberto, não há indício de resgate desse pessoal para a sociedade. Se aumenta o número de presos, contudo o processo de recuperação deles parece não acompanhar a linha desse crescimento, pelo contrário. É importante dizer que o governador do estado do Ceará, o senhor Cid Ferreira Gomes, ele investiu muito na questão da estruturação e construção de novas penitenciárias. E este homem trabalha dia e noite para fazer esse tipo de estrutura para que essa população fique realmente à margem afastada da sociedade. Lamentavelmente, você já pensou se o governador não tivesse investido tanto na questão, porque a segurança pública é um caos de todo mundo. Mas mesmo assim, com todo esse investimento, ainda se tem os índices elevados de crimes. E se não tivesse investido, como seria? Nós estaríamos pior do que o Maranhão. É lamentavelmente dizer isso aí. Para você ter uma ideia, a Fortaleza está adoecida. As pessoas estão nervosas demais. Tem virado a rotina em Fortaleza a ocorrência de crimes classificados na categoria de bárbaros, muito embora o registro de qualquer morte violenta já seja suficiente para surpreender a todos. No entanto, nos últimos dias, uma série de atos criminosos movidos por uma crueldade que eu diria doentia estejam a merecer atenção até mesmo de estudiosos. É preciso que a psiquiatria do estado do Ceará comece a olhar com bons olhos o comportamento de certos cidadãos aí, porque alguém que mete uma pessoa no cárcere, alguém que tortura uma pessoa e chega a tirá-la a vida, decepa a cabeça dessa pessoa e sai com ela exibindo como se fosse um triunfo. Recentemente se viu ali no terreno da UFC um corpo jogado sem a cabeça, pelo amor de Deus. Então isso se constitui no ápice da selvageria. Se os crimes dos presos lá do Maranhão, que agrediram o mundo pela desumana carnificina provocada nos presídios, e eles botaram nas redes sociais para mostrar que são os lampiões lá do Maranhão. A criminalidade cearense nos últimos tempos passou do nível de superação, se é que isso tem limite.
A tendência é cobrar responsabilidade do governo, da falta de segurança, mas é preciso também, senhores, chamar a atenção de cada um de nós para que a questão da responsabilidade individual seja cumprida. Agora eu fico perguntando a você, para onde é que estamos indo? Será de volta à barbárie? Que tipo de orientação educacional estamos dando aos nossos filhos? A família até parece que perdeu a noção de regras e deveres, deixou uma criação se desembestar como feras. Hoje, se você pisar no pé de alguém e olhar para pedir desculpa, aquela pessoa já vem lhe agredindo, sem ver nem para quê, ela já passa ali um olhar de destruição. Se pudesse destruir em frações de segundos, você seria destruído. Então, está faltando o temor de Deus. O temor de Deus é muito importante nesta hora. As pessoas têm que se aproximar mais de Deus, você tem que ser mais passivo. Mas quando se sabe que somos filhos do Deus Todo-Poderoso, aí a gente tem que realmente refletir. Porque a violência gera violência. Não adianta você combater a violência com violência, porque você não vai chegar a lugar nenhum. A violência em Fortaleza é algo doentio. Cada um de nós precisa refletir sobre essa questão e analisarmos mais com carinho. 7h43. Você está no Jornal da Clube, com um rápido intervalo comercial, e em seguida a gente volta com mais informações. Jornal da Clube. Jornal da Clube. Quando a seca avança, o governo federal se torna ainda mais presente no sertão, garantindo água de beber, milho para criação e crédito facilitado. Mas para cada R$1 gasto nessas ações emergenciais, o governo federal investe mais R$2 em obras que ficam para sempre, como a integração do São Francisco, o Eixão das Águas e a barragem do Mici, aqui no Ceará. Semiárido, mais água, mais produção e obras que ficam para sempre. Governo Federal. Eu, Sandra, tenho a minha casa. Eu, Paulo, também tenho. Eu, Rosa, também. E todos nós temos uma segunda casa, a Assembleia Legislativa. Debates, criação e aprovação de leis, exercício da democracia e luta pelo desenvolvimento do Estado. Espaço para cultura, história, educação e prestação de serviços ao cidadão. O Legislativo Cearense existe para servir você. Venha conhecer, participe do Poder Legislativo. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A casa de todo o povo cearense. Em 2012, ocorreram mais de 2.400 acidentes com vítimas fatais no Ceará. Não destrua sua vida nem a dos outros. Se beber, não dirija. Uma campanha do Detran e do governo do estado do Ceará pela consciência no trânsito. O Crédito Amigo do Banco do Nordeste está cada vez mais forte na vida dos nordestinos. Agente do programa Crescer do governo federal, o Crédito Amigo já apoiou mais de 3 milhões de amigos, realizando sonhos e levando crédito para ajudar você a crescer. Conte com o Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Há 15 anos, o primeiro, o maior e o mais importante programa de microcrédito do país. De segunda a sexta-feira, das 8 às 9h30, o amigão Fran Silveira, comandando o Clube da Manhã. A informação precisa, em cima da hora, o papo descontraído, a boa música e a sua participação. Clube da Manhã, com Fran Silveira, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9h30, aqui na Rádio Clube. Oferecimento Broker Algifarma, a central de negócios dos farmacistas. Quem tem clube, Jornal da Clube, com Renato Abreu. Oferecimento BNB. Para realizar, basta acreditar. Pense positivo. Eu tô na Clube, eu tô feliz demais. Super Rádio Clube, quem tem clube tem tudo. Jornal da Clube.
7h47 e de volta com o Jornal da Clube. Dizer a você que o governador Cid Gomes, do Partido Republicano da Ordem Social, se reuniu ontem com representantes da Petrobras no Palácio da Abolição para o acompanhamento mensal da implantação da refinaria Prêmio 2 no Ceará. No encontro, o governador encaminhou soluções para tratamento e disposição de efluentes industriais e fornecimento de água industrial para a refinaria através da CAGES. Também foram encaminhadas questões relativas ao licenciamento e aos projetos básicos da infraestrutura e superinfraestrutura das instalações offshore, que deverão ser licitados, Participaram da reunião também o secretário da Infraestrutura, Adair Fontinelli, o procurador-geral do Estado, Dr. Fernando Oliveira, e o presidente da CAGES, André Facó, e também Ricardo Lima, da CEMAS. A refinaria Prêmio 2 é considerada uma das maiores refinarias de petróleo do mundo e terá uma escala mundial com produção de 30 mil barris por dia, produzindo diesel, gás de cozinha, querosene de avião, nafta petroquímica e o coque. Os seus produtos possuirão com certeza uma qualidade prêmio excelente, seja essa questão de investir no estado do Ceará. Então, parabéns aí ao governador do estado do Ceará por essa iniciativa. Essa refinaria ela vai ter um investimento aí da ordem de 11 bilhões de dólares, mais de 22 bilhões de reais. A produção de derivados será principalmente diesel com combustível de avião. Cerca de 90 mil empregos diretos e indiretos serão gerados com a instalação dessa refinaria, que vai ocupar uma área aí de 1.940.000 hectares ali no Porto do Pecém. Portanto, vamos aguardar aí a chegada desse empreendimento. Mas houve essa questão de empresas, desses empreendimentos grandes. A gente já tomou conhecimento que consta no Diário Oficial da União, da última terça-feira, 14, portanto ontem, o despacho do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que aprovou sem restrições a fusão entre a operadora Oi e a Portugal Telecom. A repórter Thaís Passos está em Brasília e tem mais informações desta fusão entre Oi e Portugal Telecom. Vamos a Brasília com a repórter Thaís Passos. A fusão entre a operadora Oi e a Portugal Telecom foi aprovada sem restrições pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A decisão está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Com a aliança das duas empresas, será formada uma companhia multinacional chamada Corpicol, que terá sede no Brasil e vai atender mais de 100 milhões de clientes no mundo. Com a aprovação, o CAD aceitou o argumento de que a união das operadoras não gera concentração de mercado no país. O acordo foi anunciado em outubro do ano passado. Como parte da operação, será realizado um aumento de capital na Oi no valor de 13 bilhões de reais. Segundo um comunicado emitido pelas empresas, a fusão deve acelerar o desenvolvimento da Oi no Brasil e aumentar a capacidade de inovação da Portugal Telecom. De Brasília, Thaís Passos. 7h51 e um surto de sarampo deixa a população do estado do Ceará em alerta. Médico com suspeita da doença em Fortaleza faz a Secretaria da Saúde pedir atenção de profissionais de identificação de possíveis novos casos. A Secretaria da Saúde do estado do Ceará divulgou ontem uma nota de alerta para os profissionais de saúde, pois um médico de 27 anos teria sido internado com suspeita de sarampo. A princípio, o caso foi tratado como se fosse dengue, já que os sintomas são parecidos. De acordo com a nota da secretaria, o paciente teria tido contato com uma mulher da África, mas está se recuperando e já está sem febre. Há 2 dias está acontecendo com esse cidadão. Se confirmado, este será o primeiro caso dos últimos 15 anos registrados no Ceará. A preocupação da Secretaria de Saúde do Estado é justificada também pelo fato de estar havendo um surto de sarampo em Pernambuco e alguns casos terem sido notificados e ainda não confirmados na Paraíba, também nos estados vizinhos. Então é preocupante essa questão, a gente fica pedindo a Deus para não acontecer com a gente, porque você sabe que uma doença dessa mal curada traz muitas complicações para a saúde. E o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, de Minas Gerais, ele defende a manutenção da aliança com o PSB em São Paulo. A hipótese em que dividiria palanque com Eduardo Campos, também pré-candidato, é real.
Tem uma matéria aqui com ele vai dizer realmente se vai percorrer o Brasil. E vai, vamos ouvir. Olha, para mim seria um prazer estar ao lado do governador Eduardo também em São Paulo. Eu acredito muito nas coisas naturais da política. O PSB vem apoiando o PSDB ao longo de todos os últimos anos, vem construindo um projeto de governança em São Paulo, amplamente aprovado pela população. O que depender da minha modesta opinião, essa aliança deve continuar. Agora é uma decisão que o PSB e o governador Geraldo Alckmin terão que discutir. Eu tenho estimulado na maioria dos estados brasileiros que nós possamos respeitar as decisões locais, aonde nós estamos. Portanto, aí, é o que pensa ele, e o palanque vai realmente existir em São Paulo. 7 horas e 53 minutos, está chegando aí Fran Silveira, que daqui a pouquinho dá um show de audiência da M1200. E Zé, você que o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, avisou para os colegas petistas que decidiu, viu, Luizinho Barros, voltar para Osasco, na Grande São Paulo, depois que não foi ainda expedida a ordem de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa saiu de férias, como disse o Renato agora há pouco, antes de assinar o mandato. E a ministra Carmen Lúcia informou que esta é uma atribuição do relator da ação penal. Para evitar ser vaiado no avião ou no aeroporto, João Paulo tem feito de carro o trajeto entre as cidades de São Paulo e Brasília. Ele também já avisou que, se for mantido em regime semiaberto, ele vai pedir para ficar no presídio da Papuda, em Brasília, para cursar a universidade e participar das atividades da Câmara dos Deputados. E o Palácio do Planalto sinalizou para o PP, o partido aqui do Patos Alinhados, o PP, né, que há uma forte cobiça do PMDB pelo Ministério das Cidades. Por isso, a recomendação palaciana é que o ministro Aguinaldo Ribeiro não deixe o governo para disputar a reeleição de deputado federal. Se ele sair para passar a vaga para o senador Ciro Nogueira, corre o risco do PP perder o Ministério das Cidades e ganhar de prêmio de consolação o Ministério do Turismo. Portanto, essa mudança aí vai gerar muita ciumeira. Os partidos estão doidos aí para conseguir os melhores ministérios, para realmente crescer. Esta é a questão. 7 horas e 55 minutos. Nós vamos rapidamente para o futebol, meu caro Luizinho Barros. 7 horas e 55 minutos. O Icasa paga o pato, o tricolor segue 100%. Fortaleza bate o Verdão no Cariri do estádio Alcides Santos e continua firme na liderança do estadual. O Fortaleza não deu sorte para o azar e venceu a 4ª partida seguida do Campeonato Cearense nessa terça-feira. Portanto, ontem, a vítima dessa vez foi o Icasa, em partida disputada no estádio Alcides Santos. O Leão aplicou 2-0 com gols de Edinho e Robert. O resultado deixou o tricolor na liderança isolada com 12 pontos ganhos. Por outro lado, o Icasa figura na lanterna da competição com apenas um pontinho ganho. E aqui o centenário, tudo pelo Tetra. O torcedor alvinegro que não entenda mal, melhor dizer, não fique pensando que a gente está querendo melar, né? Mas nesse período de comemoração dos 100 anos, Luizinho, de fundação do Ceará, a diretoria alvinegra sonha mesmo com a 4ª conquista seguida do campeonato cearense. A possibilidade de manter a hegemonia do futebol local é o maior objetivo. É claro que o Luizinho agora é Ceará, né? E o Tubarão da Barra, que é o time do Luizinho Barros, Tubarão tritura o Tigre do Castelão aí, de virada, viu, Luizinho? Ferroviário se recuperou no estadual 2014 ao derrotar o Tiradentes por 3-1 em partida disputada ontem na Arena Castelão com gols de Aron, Yarley e Everton. O time coral virou o placar para cima do Tigre da Polícia Militar, que abriu o placar com Tico. 7 horas e 56 minutos, vem aí Fran Silveira. Amanhã tem aqui o titular do programa, Renato Abreu, que participou comigo hoje aqui. 7h57. Eu fico aqui e retorno amanhã com reportagens exclusivas para o programa Jornal da Clube. Um grande abraço e até amanhã. Você está ouvindo? Eu estou